Olá, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas a mais um episódio do Tere Tecnológica, um podcast do Campus Guarapuava, da Universidade Tecnológica Federal do Paraná. E hoje a gente vai falar sobre mobilidade acadêmica. A UTFPR oferece a possibilidade de dupla diplomação em mobilidade acadêmica para países como Portugal, França, Argentina e Colômbia. Colômbia é o destino que a gente vai falar hoje, para onde foi um dos nossos estudantes aqui da Engenharia Mecânica do campus Guarapuava, membro da Actus, participa de uma série de atividades, que é o Tobias Bobá, que acabou de voltar da Colômbia e vai contar para a gente um pouco sobre essa experiência no país e na Universidade Nacional em Medellín sobre essa atividade que foi realizada lá, que é a mobilidade acadêmica. Seja bem-vindo, Muito Tobias. obrigado, Luan. Boa tarde. Eu mesmo que participei lá, passei 4 meses, mais ou menos, 4 meses e meio, enfim. Como que foi para você essa experiência de ir para Cara, a foi uma Colômbia? coisa muito nova pra mim. Eu sempre tive vontade, assim, de sair do país, de conhecer algo além, assim, do Brasil, antes de terminar a própria faculdade. Então, quando surgiu a oportunidade até de ir para lá, eu agarrei essa oportunidade. Então, foi uma experiência única para mim, que eu acho que devia todas as pessoas ter uma experiência assim para fora do Brasil. Acho que é muito enriquecedora na nossa própria vida. Então, acho que é muito importante para cada pessoa, sabe? O que que foi possível de encontrar, assim, Tobias, entre semelhanças e diferenças, né, que a gente tem com a Colômbia? O pessoal lá é bastante animado também. O pessoal latino-americano é muito Sim. animado, com certeza. Mas assim, o que muda muito lá, acho que. Deixa eu pensar um pouco aqui. É algo assim da convivência mesmo, sabe? Do cotidiano ali. Como é uma cidade muito grande também, é bem diferente daqui de Guarapuava, que é mais tranquilo, mas uma cidade pequena ainda. Lá, pra mim, é muito movimentado, assim. É como se fosse um São Paulo da vida, um pouco mais que Não, Curitiba. Medellín é um dos maiores centros da América Exatamente. Latina, né? Se não me engano, acho que está entre 3 a 5 milhões de habitantes ainda. Então é muito grande a cidade lá. Então você ter o costume de desacostumar numa cidade pequena, que eu sou de Irati, Paraná, né? Tem cerca de 60 mil habitantes. Para uma cidade de 3 a 5 milhões é muito diferente para mim. Mas foi muito legal essa experiência de morar numa cidade grande, de poder pegar um metrô todo dia, de passear pela cidade. Tem muito o que fazer lá em Medellín. É uma cidade que você é dia, noite, lá tem tudo para você fazer. Eu acho que uma das principais contribuições de mobilidade acadêmica, dupla diplomação, enfim, é a bagagem cultural, né, mesmo, é você ter acesso a um lugar, né? Sim, lá a gente tem não só acesso com os da Colômbia, né? Tem acesso com o pessoal do mundo todo, porque lá vem o quê? Vem alemão, vem francês, qualquer lugar da Europa tá lá. Não só de lá como da parte latina aqui da América do Sul, mas também dos Estados Unidos também. Então tinha gente de tudo que é parte. Você vive uma cultura lá, você pega um pouco de cultura de cada pessoa lá que você convive. E a universidade também é uma das maiores da América Latina. Exatamente, lá é gigantesco, lá. A universidade é muito grande. Eu demorava, toda vez que eu ia para casa, ou ia de um bloco para o outro, eu demorava uns 15 minutos andando dentro da faculdade. Então, além de ser toda essa parte cultural, que você lá realmente você vive essa parte cultural, porque tem muitas apresentações lá de dança, de história lá, de filmes, eles têm tudo lá, sabe? É bem, bem legal. Eles fazem você realmente interagir lá com o pessoal, sabe? E é interessante porque tem alguns autores que dizem que quando a gente vai para um outro país, a gente deixa um pouco da nossa característica, da nossa alma lá e traz um pouco. Imagino que você tenha conseguido trazer um pouco da Colômbia para você também, né? Assim, lá você tem uma rotina totalmente diferente, né, do que a gente tem aqui. Uma coisa até que você falou disso, uma coisa que eu pensei, vou fazer alguma coisa que eu nunca fiz aqui no Brasil, né? Então, fui pra lá, fui praticar esportes novos lá, porque eles têm o frisbee como um esporte. O que que é frisbee? Frisbee é aquele lá que você joga assim e volta, sabe? É um negócio redondo, assim. Lá eles têm muito, é um esporte lá que eles praticam muito. Tênis também lá é muito forte. Futebol, como sempre, enfim. Terra do Atlético Nacional? Do Atlético Nacional, até o time de base, assim, do Atlético Nacional, ele treinava lá na própria faculdade. Porque a faculdade é gigante, tem vários campos, assim, cerca de uns 5, 6 campos de futebol grande mesmo. Então a base toda do Atlético Nacional treinava lá todo dia. E tinha muita gente com a camiseta da Chapecoense, ó. Não era do Chapecoense, era só do Atlético Nacional, mas Porque eles têm uma parceria muito grande, né? Depois do que aconteceu em novembro de 2016 com o acidente da Chapecoense. conheci um pessoal que me contou um pouco da história, como é que foi lá. Quando a Chapecoense caiu, o avião lá deles.
E foi perto de Medellín mesmo. Então o Sim, pessoal ali viveu bem isso, mais que a gente sabe aqui, né? sim. Então, para eles lá foi bem chocante. Até meus amigos que eu fiz lá, eles comentaram sobre isso comigo mesmo. E no curso de engenharia mecânica, o que que você acabou encontrando lá como estudante também no momento de ir para a universidade? Cara, é bem completo lá. A estrutura é incrível, é muito grande, tem de tudo lá. Você pode, além das matérias, você pode ficar lá sempre fazendo o que você precisa também nos laboratórios. Mas as aulas são muito boas lá. Uma coisa que eu achei interessante, que é um pouco diferente que do Brasil, que, assim, eles não cobram muito, pelo menos as minhas classes que eu fui, eles não cobravam presença. Tipo, e iam todos os alunos na aula. Acho que isso achei bem engraçado. E os alunos realmente não mexiam no celular, não conversavam durante a aula. Achei bem interessante isso. Até nos primeiros dias, quando eu percebi isso, eu nem ia com o celular para a faculdade, porque para não ficar mexendo e tudo mais. Achei bem interessante isso. É interessante, né? Porque a universidade mesmo é uma escolha. Você não está ali obrigado, né? Cada um que vem para cá, para engenharia mecânica, para engenharia civil, mecatrônica, enfim, vem para a universidade porque escolheu estar ali, na verdade, né? Então, o pessoal lá, eles realmente são bem focados. É bem difícil, sim, algumas matérias. Geralmente os projetos que fazia lá, os projetos de extensão, projetos como coisa em CAD e tudo mais, era bem difíceis. Então, eles pegavam bastante a gente no pé, mas como os professores lá são muito gente boa, eles sempre conversavam comigo. A maior parte dos professores lá falavam em português comigo até, no começo, assim, porque alguns estudaram no Brasil, então tinha essa facilidade, assim, de comunicação. Mas eles sempre entendiam o nosso lado, assim, fala, você tem que vir aqui, tem que aproveitar, conhecer a cultura mesmo, como é que é o nosso país, viajar. Então você tem que aproveitar mesmo e não só ficar focado aqui dentro da faculdade. Então uma das coisas que o professor preza para quando a gente vai lá é a gente pegar não pegar muitas matérias. A gente ir lá para realmente ter essa convivência lá, ter essa cultura nova, né? Então, ele fala assim, pegue 4, 5 matérias no máximo para você não ficar muito carregado e para você poder aproveitar o país, né? Porque você não vai lá só para estudar, né? Você vai lá para aproveitar e também estudar, realmente. E conhecer, conviver com eles, viver a cultura deles. É porque a parte cultural, a bagagem cultural, ela é muito importante também para que o estudante. A gente acha que muitas vezes só o que está dentro da sala de aula é conhecimento, e não é assim que funciona, né? Você falou sobre as apresentações artísticas, culturais que tem dentro da universidade, os outros espaços, a própria cidade em si oferece muito pra gente, né? Sim, exatamente. Na cidade sempre tem alguma coisa que se fazer. Tipo, não tem um final de semana que não tenha alguma coisa cultural, sabe? Até como o jogo de futebol do Atlético Nacional, do time de Medellín também, que é bem barato para você ir assistir, aliás. Tem muitas coisas assim. A própria faculdade, eles sempre vão mostrando pra gente, vai chegando no e-mail nosso, tudo que tem para você fazer lá. Durante a semana, tem teatro, tem tudo que é lugar, eles vão dando oportunidade pra gente realmente conhecer bem como é que é o país deles. E eles gostam disso, eles gostam de ser, assim, dar umas boas-vindas pra gente nessa parte, sabe? E como que foi pra você a barreira da língua também, que é uma dúvida muito grande dos próprios estudantes, né? Ó, eu já sabia, eu sempre fui de ler muito em inglês, em espanhol também. Então, quando eu fui pra lá, eu já sabia bastante, assim, sabe? Não fui com uma base fraca mesmo. Mas na convivência do dia a dia, assim, você vai melhorando. Porém, quando você chega lá é um baque grande, porque você se sente um pouco desamparado, né? Tem a barreira cultural, a barreira da língua, principalmente, e às vezes você não consegue se expressar tão certo como você quer, né? Mas assim, depois de um mês lá, você já pega muito fácil a língua. Eu, como todo dia só tinha contato com pessoa de lá, né? Só falava espanhol com as pessoas de lá, porque não tinha nenhum brasileiro, né? Então a gente se força a entender, estudar também a língua, né? E depois de um mês já tá muito tranquilo, você consegue entender bem eles falando. É difícil sempre um pouco assim em conversas entre amigos, que daí o pessoal tem a gíria deles, já é difícil, né, entender um pouco mais. Que passou, chaval? Tem lá os Irrapuitia, alguma coisa assim. Sim. É bem engraçado, eles xingam bastante também. É interessante porque são sotaques, né? Se você andar pelo Brasil, nossa, você vai ver sotaque diferente do Brasil inteiro e nem o português você vai entender muitas vezes, né? Eles falam lá o acento, esse O é o acento. acento. Então tem o acento de Medellín, tem o acento das praias, que é das playas, costenhos. Então, cada lugar que você vai tem um acento diferente. O pessoal sempre falava bastante disso. Eu conheci pessoa que era, tipo, uma pessoa costenha, não tinha como entender, sinceramente. A pessoa falava muito rápido.
Lá eles têm o costume de falar rápido, embrulhado, sabe? Então é difícil você entender. Então você tem que falar, ó, despacio, despacio, para eles falarem devagar. Ou despacito. No começo eu cheguei falando despacito, falando, não, é despacio. Despacio, sim. E interessante porque também, como que foi para você fazer o processo de seleção e ir para lá, né? Fazer todo esse processo de iniciar o interesse aqui na faculdade até chegar lá. Como eu já tinha dito, eu tinha vontade, né, de ir para fora já. Eu já estava articulando alguma coisa para eu ir viajar, assim, fazer um intercâmbio mais rápido. E daí um dia, em 2024, né, no passado, o Vinícius, que era o ex-presidente da Actus, ele comunicou comigo que tinha uma oportunidade de mobilidade acadêmica, que o professor Davi queria que alguém da Actus fosse representar, né, a Actus lá em Medellín, na Colômbia. E daí eu pensei, putz, acho que é bom eu unir o útil ao agradável, né? Uma coisa que eu já queria fazer, e daí surgiu a oportunidade e acabei agarrando isso daí. E foi como foi na cara e na coragem também, porque o professor sempre falou para mim, ah, você vai como teste, né? Porque a gente não sabe, a gente não tem base como é que é lá. Então você vai para lá e a gente vê se realmente é uma coisa boa mesmo. Daí eu pensei, ah, eu acho que eu tô preparado para isso aí, não é aquelas coisas, assim, dificuldade. Hoje em dia o mundo é tão globalizado, então não vai ter falta de comunicação com meus pais, com pessoa perto de mim, então é muito fácil ir para lá. E essa parte aqui como que você comentou mesmo? Da parte Da da inscrição, da inscrição, foi burocracia. bem tranquilo. O professor, geralmente eu tinha as reuniões com o professor Davi, a gente fazia tudo junto, e daí a gente pega, manda toda a documentação necessária para a faculdade, para a UNAL lá, e após um mês, 2 meses, assim, eles já voltam com a carta de aceite para nós. Então, além disso, o que eu precisei fazer foi refazer meu passaporte, foi, acho que, mais algumas outras pequenas coisas, assim, mas é muito, muito tranquilo. O professor Davi ajuda muito a gente, isso, deixar até um agradecimento para ele, porque se não fosse ele, realmente não teria conseguido ir para lá, né? Então, ele ajuda muito a gente. E foi uma experiência muito legal. Professor Davi que possibilitou, né, essa dupla diplomação também, começou todos os trâmites para que o curso de engenharia mecânica e para que a própria UTFPR, como todo, tivesse essa possibilidade lá com a UNAL, né? Se não me engano, o professor falou que vai abrir para todas os TFPRs, né? Sim. Então, não só para nossa engenharia mecânica, como para civil e para outras também, né, mecatrônica. Até porque lá tem uma quantidade de matéria, quantidade de para você fazer lá incrível. Tipo, quando eu chegou lá minha carta de aceito e tudo mais, já veio quais matérias eu queria cursar, né? Então, é cerca de eu não preciso fazer só matéria de engenharia mecânica. Eu posso pegar matérias de quais cursos eu quiser, sabe? Como sendo essa parte de mobilidade, posso pegar várias matérias. Então, tinha cerca de 3.000 matérias lá para eu escolher entre essas as que eu queria. Daí eu escolhi 4 matérias que eram da parte da engenharia mecânica mesmo. E agora a gente tem uma segunda estudante que está indo para lá, né, que é a Mariana. O que que você falaria para os outros estudantes que possam ter interesse em procurar ou que estejam em dúvida muitas vezes em ir para dupla diplomação? É uma experiência, assim, que eu acho que é única, né? Que quando você sair da faculdade, acho que é muito difícil você ter isso, né? Se você vai direto para algum trabalho, é muito difícil você ter essa experiência. Então, eu acho que a pessoa deve agarrar essa oportunidade, porque antes que comece a ficar tão concorrido, né? Então, tem que agarrar a oportunidade, porque é uma experiência incrível. Toda vez que eu ia para algum lugar legal, lá eu tinha uma experiência diferente com o pessoal, eu pensava, putz, eu não quero que isso seja só para mim, né? Eu quero que isso seja para várias pessoas da faculdade. Então, eu quero abrir portas mesmo para o pessoal, sabe? Até para Mariana, a gente já conversou bastante disso. Já dei bastante dica, o que que pode acontecer por lá, os cuidados também, que também são importantes, né? Então, mas é muito tranquilo. Lá eu nunca me senti com medo de nada, assim, Medellín, o que falam às vezes, ah, é muito perigoso e tal. Com certeza, como é uma cidade grande, você realmente tem que tomar um cuidado, né? Mas é uma cidade muito linda também. E não, assim, não tenha medo. Eu acho que é a maior dica, assim, que eu posso falar, sabe? Porque você tem que dar a cara a tapa mesmo, aproveitar isso daí, porque ainda tem uma bolsa, né? A gente ganha uma bolsa, então é um incentivo que a gente tem. Mas lá é muito bom se viver. É muito, muito legal, realmente. Depois a gente vai usar o Tobias aqui, que abriu as portas, né, da dupla diplomação, da mobilidade acadêmica, na verdade, lá para
Colômbia, para que elabore uma lista de dicas aí para quem for para lá, né? Ou te procure, né? Porque não só as dicas de como se colocar no dia a dia, mas onde que fica o melhor lugar para ir no final de semana, né? É, já conversei bastante com a Mariana ali, os lugares para morar que são perto da faculdade são todos muito bons ali, mas realmente o pessoal que tiver interesse pode vir falar comigo que não tem problema. Eu com a Mariana a gente já teve várias reuniões de falando como é que vai ser lá, já dando dicas para onde que ela pode viajar também, porque lá é muito barato, então. E o custo de vida, como que é também? Então, assim, cerca de um apartamento, aluguel, assim, é a mesma coisa daqui, sabe? Porém, assim, para você comer lá, para você viajar não tem comparação. Viajar é muito barato, realmente. Eu fui algumas vezes para praia, Cartagena, o Caribe colombiano é maravilhoso. muito bom, muito, muito bonito. Tem o San Andrés lá, que é o que a maioria conhece, né? Cartagena também. Cartagena é uma cidade muito turística, então é muito cheio de gente. Daí tem Santa Marta. Eu fui para a que eu mais gostei foi Santa Marta, que eu passei 2 semanas lá. Então, uma viagem assim como se fosse de 9, 12 horas de carro. Eu paguei numa passagem, 1 hora e meia, né? Paguei numa passagem de avião cerca de R$ 86. Então é muito barato pra você viajar lá. Então quando você vai pra lá, você realmente tem que aproveitar. Sim, e é impressionante o quanto que a gente acaba conhecendo de coisa nova, né? Que é o que eu acho que a gente mais atrai, né? E mais traz de contribuições, assim, para a própria vida pessoal, né? É legal ter essa troca de cultura assim com o pessoal. Geralmente sou muito aberto assim para conversar com todo mundo. Então, quando eu viajava, eu parava com qualquer pessoa, conversava. Não importa se era, geralmente era lugar mais turístico, então que eu ia, né? Então você sempre via muito americano lá, muito peruano, muita gente daqui da Latinoamérica, a Europa também é muito cheio lá. Tem acho que é pico, algum pico lá de 5.700 metros de altura. O pessoal europeu vai muito para lá. Todas as vezes que eu fui para Santa Marta, lá, nossa senhora, o pessoal mochileiro lá é forte. Eles aproveitam realmente lá. Mas são muitas paisagens bonitas, né, A também. natureza de lá da Colômbia, você vai ver. É incrível lá. Nossa, eu não consigo esquecer até hoje. Santa Marta, assim, como eu sou mais de natureza, né? Então, geralmente, eu viajava para cidades vizinhas, que era tipo assim, para ter algum ponto turístico mais de ambiente, assim. Então, como praia, algum pico, alguma coisa assim. Então, geralmente, eu ia para esses lugares. E era muito, muito bonito. Lá tem umas paisagens incríveis. Como é muito montanhoso lá também, até a própria cidade, né? A gente morava no vale, né? Que é na parte baixa da cidade. É cerca de 1.500 metros de altitude. Mas já tinha picos em volta ali da cidade que chegavam a uns 2.600. E a própria volta da cidade tem muito o que você fazer. É muito legal. Tem trilhas para você ir passear, parques também. Então, como também o pessoal gosta, geralmente os turistas americanos que vão para lá gostam bastante da favela, né? Então lá tem muitas favelas para você visitar também. Sim. E qual que foi o teu maior aprendizado que você trouxe, assim, Tobias? Que você diz assim, nossa, valeu a pena ter ido pra lá por isso, sabe? Por esse ponto. Eu acho que é você, assim, um aprendizado, como eu fui sozinho, eu acho que foi uma coisa muito legal eu ter ido sozinho, porque eu acho que me conheci bastante indo pra lá, sabe? Então foi um aprendizado mais introspectivo, como pode-se dizer, que foi passar todo o tempo mais sozinho lá, então foi muito bom essa parte, porque eu me conheci mais até. Achei isso bem legal pra mim. Mas assim, a cultura de lá é incrível também, então a gente aprende muito lá com eles. As amizades que a gente faz também. Então, mas pra mim acho que foi uma viagem muito introspectiva, pode-se falar. São relações que a gente faz também, né? Que vão ficar para a vida como um todo. Muito obrigado pela entrevista, Tobias. Eu queria que você deixasse uma mensagem final para os estudantes da UTFPR que queiram ir para a dupla diplomação, para a mobilidade acadêmica, para quem está interessado, né, em ir para fora e utilizar um pouco desse espaço também para aprender. Então acho que o pessoal que quer ir pra fora, realmente aproveita, porque acho que agora é a hora, porque se você tem oportunidade pra ir, você tem que agarrar e tem que fazer o melhor pra você ir pra lá, porque eu acho que é bem único isso que você vai viver. Não importa o país que você queira ir, não só como a Europa, a parte tem da Argentina também, como você comentou, e Colômbia. Então acho que é muito, muito, sei lá, é uma coisa que vai
engrandecer a nossa vida. É história que você tem, experiência também de conviver longe da família, conviver com outras pessoas novas. Então, mas acho que a experiência de você ter viajado para algum lugar, acho que é o melhor de tudo para mim. Muito obrigado, Tobias Bobac, estudante do curso de Engenharia Mecânica aqui da UTFPR, do campus Guarapuava, que teve essa oportunidade de fazer mobilidade acadêmica na UNAL, Universidade Nacional da Colômbia, que recebeu lá em Medellín o estudante aqui da cidade de Guarapuava, da UTFPR de Guarapuava, para poder participar e conhecer um pouco mais sobre a engenharia mecânica. Lembrando que se você tiver interesse, de ir para a mobilidade acadêmica, pode ser para a Colômbia, pode ser para a Argentina, aprovada recentemente, para o Instituto Politécnico de Bragança, em Portugal, ou até para a França, você pode fazer essa solicitação e participar dos editais da Diretoria de Graduação e Educação Profissional aqui do campus de Guarapuava, que seleciona estudantes que vão para esses espaços de intercâmbio que são muito importantes, né? Que trazem uma bagagem cultural, atividades diferenciadas e oportunizam um conhecimento a mais no seu dia a dia. Esse foi mais um TD Tecnológico, um podcast aqui do Campus Guarapuava, da Universidade Tecnológica Federal do Paraná, uma produção de Luan Chagas, Antony Egert e André Souza. Um abraço e até o próximo episódio.